A nova recepcionista tímida ajudou um visitante surdo usando linguagem de sinais sem saber que o CEO milionário estava observando, e a proposta que ele fez a deixou sem palavras. Antes de começarmos, deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo e, no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Se houvesse um prêmio para o pior primeiro dia de trabalho de todos os tempos, Melody Hart estava prestes a ganhar, sem dúvida. No exato momento em que ela tentou passar pelas portas giratórias da Stanford Enterprise, sua bolsa ficou presa em um braço, uma xícara de café quente ficou equilibrada no outro e o salto do seu sapato baixo prendeu no carpete. Ela não entrou. Ela voou para dentro, literalmente atravessou o saguão, espalhando papéis, café e cada gota de dignidade num raio de 2 metros. Ótimo! Começando com estilo, ela murmurou enquanto recolhia papéis do chão, tentando ignorar a escada dos seguranças e o sorriso zombeteiro da recepcionista sênior que assistia à cena como se estivesse assistindo a um show de comédia. Melody finalmente sentou-se à mesa próxima, onde a cadeira fazia rangidos suspeitos e seu crachá de acesso não funcionava direito. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos e tentou parecer profissional. Mesmo assim, ainda parecia uma personagem de comédia que tropeçou no cenário errado. Foi então que o silêncio no saguão foi quebrado de forma inusitada. Um homem bem vestido, com cabelos impecavelmente penteados e roupas impecáveis, caminhou até a recepção. Havia algo diferente nele. Em vez de falar, começou a mover as mãos em gestos suaves e precisos. A recepcionista ao lado dela, a mesma que riu do incidente da porta giratória, ergueu uma sobrancelha, zombou e disse em voz alta: "Senhor, não entendo o que o senhor está fazendo. Isto é uma recepção, não um espetáculo de mímica de rua." O homem parou. Seus olhos expressivos hesitaram. Um silêncio constrangedor preencheu o ar. Melody observava tudo. Seu coração disparou. Ela reconheceu aqueles gestos. Sua avó, por parte de mãe, era surda, e aprender a língua de sinais era a maneira mais divertida e carinhosa de conversar. Fazia anos que ela não praticava, mas seus dedos se lembravam. Antes que o homem pudesse se afastar, Melody se levantou. Caminhou em sua direção, nervosa, mas determinada, e então gesticulou: "Olá, senhor. Posso ajudá-lo?" O rosto do homem mudou como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Um sorriso se formou em seus lábios. Seus olhos brilharam de gratidão. Ele respondeu rapidamente e Melody traduziu em voz alta para a recepcionista, que agora estava vermelha de vergonha. Ele tem uma reunião com o departamento de parcerias. Chegou um pouco adiantado e queria confirmar o nome do contato. Posso verificar para ele, se estiver tudo bem. A mulher assentiu silenciosamente enquanto Melody pesquisava. Todo o saguão estava observando, incluindo Blake Stanford. O CEO milionário observava tudo da galeria perto dos elevadores executivos. Blake Stanford, uma lenda no mundo da tecnologia, não conhecido por sorrir ou por interações sociais espontâneas. Mas naquele momento, quando ninguém estava olhando, seus lábios se curvaram levemente. Pela primeira vez em meses, ele sorriu. Melody voltou para sua mesa, ainda um pouco corada. Ela não fazia ideia de que acabará de viver um momento que mudaria o curso de sua vida. No andar executivo, de volta ao seu escritório minimalista, Blake recostou-se na cadeira e se virou para a janela gigante com vista para Manhattan. "Will", disse ele calmamente, ainda olhando para a cidade lá embaixo. "Quero um relatório completo sobre a nova recepcionista. Nome, formação, histórico, tudo." A assistente hesitou. "Tudo, senhor." Blake entrelaçou os dedos. "Tudo, incluindo onde ela aprendeu a língua de sinais." O segundo dia na Stanford Enterprise começou com Melody fazendo uma promessa a si mesma. Sem tropeços, sem passar por portas giratórias, sem virar o número de circo da empresa no saguão. "Hoje, serei a funcionária modelo", sussurrou ela, ajeitando o blazer barato que comprará só para parecer mais profissional. "Serei invisível, competente, o mais importante, ficarei de pé." A promessa durou exatamente 3 horas e 42 minutos. Tudo começou quando a máquina de café da recepção decidiu entrar em greve. A recepcionista sênior, que Melody agora descobrira se chamar Sandra, resmungou de frustração. "Esta porcaria quebra de novo. Vou ter que subir até o 10º andar para tomar um café decente."
Melody, numa tentativa desesperada de ser prestativa e talvez arrancar um sorriso do colega sempre mal-humorado, se ofereceu. Eu posso ir, conheço bem elevadores. Bem, não exatamente, mas aprender faz parte do trabalho, certo? Sandra olhou para ela como se tivesse se oferecido para fazer balé no terraço. Você está no andar executivo? Querida, isso no mundo lá em cima, as pessoas custam mais que meu carro. Ainda bem que meu carro só custou 50 pratas no ferro velho. Melody riu. Não vou passar vergonha na frente de ninguém importante. 15 minutos depois, ela estava no elevador executivo, segurando uma bandeja com 4 xícaras de café, tentando não derramar nada enquanto o elevador subia suavemente. Ela estava até se sentindo confiante, tipo, olha só para mim. Sou uma profissional carregando café como uma executiva de verdade. Foi quando o elevador parou no 12º andar. As portas se abriram e entrou um homem alto, vestindo um terno perfeito, com cabelos escuros impecavelmente penteados e uma postura que silenciosamente dizia: tenho mais dinheiro na carteira do que você ganha em um ano. Ele nem olhou para ela. Apenas apertou o botão do saguão e verificou o celular. Melody tentou se encostar na parede para abrir espaço, mas esqueceu que estava segurando a bandeja. Seu cotovelo bateu na parede. A bandeja balançou e o mundo pareceu se mover em câmera lenta. 4 xícaras de café voaram em direções diferentes. Uma atingiu o espelho do elevador. Outra caiu no chão. Uma terceira caiu no painel de controle. E a quarta? A quarta tinha um destino muito específico e constrangedor. Direto para os sapatos de couro italiano do homem. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sinto muito. Melody se jogou no chão tentando limpar os sapatos com guardanapos de papel. Eu pago a limpeza ou compro uns novos para você. Ou, nossa, esses sapatos provavelmente custam mais do que o aluguel do meu apartamento inteiro. Em vez da explosão de raiva que esperava, ouviu algo completamente inesperado. Risadas. Uma risada calorosa que ecoou no pequeno elevador. Melody olhou para cima, ainda de joelhos, e encontrou o olhar divertido do homem. Havia algo familiar em seus olhos, mas ela não conseguia identificar. Está tudo bem, disse ele, com a voz gentil. Surpreendentemente gentil para alguém com um olhar tão intimidador. São só sapatos. Sapatos que custam mais de 3 meses do meu salário, respondeu ela, ainda tentando resgatar o que lhe restava de dignidade. Sério, estou trabalhando aqui há 2 dias e já me transformei em uma máquina de desastres ambulante. Ele parecia genuinamente curioso. E como foram esses 2 dias até agora? Bem, Melody finalmente se levantou, limpando as mãos no blazer. No primeiro dia, voei pela porta giratória como um pássaro bêbado. Hoje, transformei um elevador em uma cafeteria pós-atendimento. Amanhã, provavelmente vou colocar fogo em alguma coisa por acidente. Sua risada ficou mais alta. Sou a nova recepcionista, também a nova comediante lá embaixo, Melody Hart, especialista em desastres e situações embaraçosas. Ela estendeu a mão, que ainda estava um pouco pegajosa de café. Ele apertou a mão dela sem hesitar. Blake, prazer em conhecê-lo, Blake. E desculpe pelos seus sapatos. Eles eram muito bonitos. Eram. Bem, agora eles têm uma personalidade mais cafeinada. O elevador chegou ao saguão e as portas se abriram. Blake saiu primeiro, mas se virou para ela. Foi um prazer conhecê-la, Melody. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Ela ficou parada no elevador por um momento, observando-se afastar para o corredor executivo. Havia algo nele que a intrigava. A maioria das pessoas ficaria furiosa com café em sapatos caros, mas ele riu. Riu mesmo. Estranho, ela murmurou, apertando o botão do lobby novamente. De volta à recepção, Sandra a cumprimentou com uma mistura de curiosidade e pânico. Onde está o café? E por que você parece que brigou com uma máquina de expresso? Longa história, suspirou Melody, tentando limpar as manchas do blazer. Digamos que conhecia alguém interessante no elevador. Interessante como ele parece que vai me processar. Interessant. Ou que vai me demitir. Interessant. Mais como se tivesse rido dos próprios sapatos encharcados de café. Interessant. Sandra ergueu uma sobrancelha. Querida, você tem que me contar essa história direito. Mas antes que Melody pudesse responder,
Uma voz familiar a chamou atrás dela. Melody! Ela se virou e quase engasgou. Era Blake. O Blake do elevador. Só que agora ele estava parado ali mesmo na recepção, e todos o olhavam com uma espécie de reverência que ela não entendia. Oi de novo, disse ela, tentando soar casual enquanto entrava em pânico silenciosamente. Seus sapatos estão melhores. Quase seco. Você tem um minuto? Precisamos conversar. Sandra empalideceu. O segurança se endireitou. Até as plantas pareciam em posição de sentido. Claro, respondeu Melody, ainda sem entender por que todos estavam agindo como se o mundo fosse acabar. Conversar sobre o quê? Blake Alhu ao redder, notando a platia KSE formara. Prefiro conversar em particular. Você pode vir comigo? Foi só quando viu Sandra acenando com as mãos em pânico, o sinal universal de que você está em sérios apuros, que Melody começou a desconfiar. Talvez Blake não fosse apenas mais um funcionário bem vestido. Você está bem? Perguntou ela, seguindo em direção aos elevadores. Estou, respondeu ele, apertando o botão do elevador executivo. Na verdade, estou melhor do que esperava. As portas se abriram e eles entraram. Melody notou que, desta vez, ele apertou o botão do último andar, um andar que ela nem sabia que existia. Blake, disse ela lentamente. Em que departamento você trabalha mesmo? Ele se virou para ela com aquele sorriso misterioso que ela começava a reconhecer. Digamos que eu trabalho no departamento de decisões importantes. E, enquanto o elevador subia, Melody teve a clara sensação de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. O escritório no último andar da Stanford Enterprise era do tamanho do apartamento inteiro de Melody. Janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan, e a decoração minimalista praticamente gritava: alguém muito importante e muito rico trabalha aqui. Blake caminhou até uma mesa de mogno e sentou-se, gesticulando para que ela se sentasse. Por favor, sente-se. Melody sentou-se, mas não conseguiu evitar um comentário. Nossa, este escritório é maior que a minha cidade natal. Você deve ser o chefe de todos os chefes, né? Algo assim. Ele respondeu com um sorriso discreto. Ótimo. Então, derramei café nos sapatos do cara que pode me demitir com um estalar de dedos. Ela levou a mão à testa. Minha mãe sempre dizia que eu tinha o dom de me meter em encrenca, mas isso é nível olímpico. Blake riu de novo, um som que Melody estava começando a gostar de ouvir. Relaxa. Você não está encrencada. Na verdade, quero te fazer uma oferta. Uma oferta? Os olhos dela se arregalaram? Como uma oferta de emprego ou algo do tipo, pegue esse dinheiro e desapareça. Definitivamente a primeira. Ah, graças a Deus. Por um segundo, pensei que estava caindo em uma daquelas pegadinhas de TV. Sabe, câmeras escondidas, todo mundo rindo da recepcionista que nem consegue passar por uma porta direito. Blake se inclinou para a frente, seu rosto ficando mais sério. Melody, eu vi o que você fez ontem com o visitante surdo. Ela corou. Que era natural. Minha avó me ensinou quando eu era pequena. Exatamente. Natural. Ele repetiu a palavra com significado. Sem constrangimento, sem fazer disso um grande acontecimento. Vocês acabaram de ter uma conversa. Bem, é isso que é a linguagem de sinais. É um jeito de falar. A maioria das pessoas não vê dessa forma. Elas veem como complicado, diferente, difícil. Melody franziu a testa. Claramente, essas pessoas nunca conheceram minha avó, Rose. Ela era surda e tinha a personalidade mais forte de toda a família. Se ela queria alguma coisa, ela conseguia. Linguagem de sinais ou não. Blake sorriu com genuína admiração. É exatamente esse tipo de atitude que preciso para um projeto especial. Projeto especial? Parece código para missão impossível. Quero implementar um programa completo de acessibilidade na empresa. Não apenas rampas e elevadores, mas comunicação de verdade, linguagem de sinais, treinamento de funcionários, cultura inclusiva. Melody o encarou por um longo momento. Você está falando sério? Completamente. E quer que eu ajude? Quero que você lidere. Ela quase caiu da cadeira. Eu liderar? Você me viu ontem? Sou um desastre ambulante. Ontem, voei por uma porta giratória. Hoje,
Transformei um elevador em uma zona de guerra de café. Amanhã, provavelmente vou colocar fogo em alguma coisa. E ainda assim você para ajudar alguém que precisa. Qualquer pessoa decente faria isso. Melody, diz Blake gentilmente. Você ficaria surpresa com quantas pessoas não fariam isso. Ela o estudou por um momento. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que a pegou de surpresa. Por que isso é tão importante para você? Por um momento, Blake hesitou. Então ele suspirou. Minha irmã mais nova, Emma, nasceu surda. Crescemos em uma família que via como um problema se esconder. Ela passou anos se sentindo invisível, ignorada. Quando saí de casa e finalmente consegui ajudá-la, já era quase tarde demais. Emma está bem agora? Ela está. Ela é médica em Seattle, casada, feliz, mas levou anos para acreditar que merecia ser ouvida. Melody sentiu um aperto no peito. E agora você quer garantir que outros não passem pela mesma coisa. Quero que lugares como este sejam verdadeiramente acessíveis, não apenas no papel. Ela sentou-se em silêncio, tentando absorver tudo. Então, você quer que eu, a garota que não consegue carregar café sem causar uma catástrofe, lidere um projeto corporativo importante e também lhe ensine linguagem de sinais? Eu quero você, a mulher que viu alguém necessitado e não hesitou em me ajudar a melhorar esta empresa. Uau! Melody respirou fundo. É muita pressão. Você aceita? Ela olhou nos olhos. Havia determinação ali, mas também vulnerabilidade. Posso fazer uma pergunta? Claro, se eu aceitar e estragar tudo, o que, sejamos honestos, é uma possibilidade real, você vai me demitir? Blake sorriu. Elisa, está a Melody. Ela está trabalhando comigo em um projeto especial. Elisa olhou para Melody como se ela fosse um inseto interessante. Que adorável! E qual é a sua formação, Melody? Eu trabalho na recepção. Que prático! Blake rapidamente interveio. Melody é especialista em comunicação inclusiva. Ah, claro! O sorriso de Elisa ficou ainda mais artificial. Blake sempre teve essas fases filantrópicas. Não é filantropia, Elisa. São negócios. Claro que são, querida. Ela tocou o braço dele de um jeito familiar. A propósito, tenho uma notícia maravilhosa. Vou me casar. Blake ergueu uma sobrancelha. Parabéns ao seu irmão. O silêncio que se seguiu foi tão denso. Melody tinha certeza de que você poderia cortá-lo com uma faca. Para o Daniel? Não é incrível como as coisas funcionam? Depois que terminamos, passei mais tempo com sua família. E Daniel e eu percebemos que tínhamos muito em comum. Melody viu o rosto de Blake endurecer. Tenho certeza de que sim. Você vai ao casamento, não é? Será no clube de campo dos seus pais em 3 semanas. Vou pensar nisso. Maravilhoso! Elisa se virou para Melody com um sorriso que não alcançava seus olhos. Foi um prazer conhecê-la. Melody, não é? Que nome único! E com isso, ela se afastou, deixando para trás um perfume caro e uma atmosfera muito desconfortável. Blake ficou parado, observando-a se afastar. Seu ex-noivo vai se casar com seu irmão? Perguntou Melody gentilmente. Aparentemente, isso é complicado. Essa é uma palavra para descrever. Melody estudou o rosto dele. Havia mágoa ali, mas também algo que parecia alívio. Você ainda a ama? Blake se virou para ela. E por um momento, seus olhares se encontraram de um jeito que fez o coração de Melody disparar. Não, disse ele simplesmente. Mas ainda dói saber que ela finalmente conseguiu o que sempre quis, acesso permanente à família Stanford. E o que ela sempre quis nunca foi realmente você. Melody, disse Blake suavemente. Pessoas como Elisa não querem pessoas, elas querem posições. Enquanto caminhavam de volta para o elevador em silêncio, Melody não conseguia parar de pensar no olhar de Blake. Uma mistura de decepção e algo mais que ela não conseguia nomear, mas que lhe dava um aperto no peito de uma forma completamente nova. 2 dias depois do encontro com Elisa, Blake apareceu na recepção com um olhar. Melody já estava aprendendo a reconhecer aquela mistura de determinação e nervosismo. Ele tentou disfarçar com formalidade. Melody, você tem planos para sexta à noite? Ela ergueu os olhos dos formulários que estava organizando. Bem, eu estava planejando uma maratona de filmes românticos ruins e uma pizza tamanho família. Por quê?
A empresa tem seu evento anual, uma festa de networking com clientes e investidores. Paris Chique. Imagino que haverá cavalos caros e champanhe francês. Na verdade, sim. Blake hesita. Você gostaria de ir comigo? Melody piscou várias vezes. Você está me convidando para uma festa corporativa chique? Estou. Blake, ela disse lentamente. Você se lembra de quem está convidando? A garota que transforma elevadores em zonas de desastre? Eu me lembro perfeitamente. E você ainda quer me levar a um evento cheio de gente importante? Principalmente por causa disso. Ela o encarou por um longo momento. Você tem algum tipo de desejo de morte? Blake riu. Eu só acredito que você vai trazer algo genuíno para a noite. Genuíno é uma palavra elegante para uma catástrofe ambulante em potencial. Melody. Tudo bem. Tudo bem. Mas se eu causar um incidente internacional, não diga que não avisei. Na sexta-feira à noite, Melody estava em frente ao espelho do banheiro em seu minúsculo apartamento, olhando para o vestido azul marinho que havia alugado especialmente para a ocasião. Ok, Melody, murmurou para seu reflexo. Você consegue. É só uma festa. Pessoas normais vão a festas o tempo todo sem causar desastres. Ela calçou os saltos altos que pegou emprestado da vizinha e imediatamente sentiu como se estivesse andando sobre pernas de pau. Isso vai acabar mal, suspirou, trocando os saltos pelo par de tênis mais limpo que tinha. Melhor parecer relaxada do que quebrar o pescoço. O vestido estava perfeito quando ela saiu de casa. O problema começou quando ela tentou sair do táxi graciosamente. O tecido prendeu na porta. Ela puxou com muita força e um rasgo de 15 centímetros se abriu na lateral do vestido. Perfeito, murmurou ela, amarrando um moletom na cintura para cobrir o dano. Agora pareço alguém que se perdeu a caminho da academia. Blake estava esperando na entrada do hotel, impecável em um smoking preto. Quando a viu se aproximando de tênis e moletom amarrado na cintura, sua expressão passou por várias emoções antes de se fixar em diversão. Deixa eu adivinhar, ele disse que houve um incidente. O vestido decidiu que não queria ir à festa, explicou ela. Aparentemente, ele tinha outros planos. Você está linda, Blake. Vou usar tênis para um evento black tie, e você está perfeita assim mesmo. Antes que ela pudesse argumentar, ele ofereceu o braço. Vamos? Gostaria de te apresentar a algumas pessoas. O salão estava cheio de convidados bem vestidos, conversas tranquilas e o tipo de atmosfera sofisticada que fez Melody se sentir como se tivesse entrado no lugar errado. Relaxa, Blake sussurrou em seu ouvido. Eles não mordem. Tem certeza? Aquela mulher ali parece que está me avaliando para o jantar. 5 minutos depois, o primeiro desastre aconteceu. Um homem asiático de meia idade se aproximou e Melody, nervosa e tentando ser prestativa, perguntou, com licença, você é o DJ? Porque eu esperava que alguém pudesse tocar algo um pouco mais animado. Essa música é meio selvagem. Blake quase engasgou com o champanhe. Melody, disse ele assim que conseguiu falar novamente. Este é Hiroshi Tanaka, nosso principal investidor japonês. O rosto de Melody ficou do mesmo tom do vinho que ela estava servindo. Não, Sr. Tanaka, me desculpe. Pensei que o smoking e você estivessem perto do equipamento de som. Para a surpresa de todos, Hiroshi começou a rir. A música é realmente um pouco sombria demais, disse ele em inglês perfeito. Talvez você devesse dar algumas sugestões ao DJ de verdade. O segundo desastre aconteceu 10 minutos depois, quando Melody decidiu experimentar o cavalo chique. O que é isso? Perguntou ela, segurando algo que parecia um pequeno croissant recheado. Cana de camarão com molho de manga, explicou Blake. Ah, eu adoro camarão. Ela deu uma grande mordida e imediatamente começou a tossir e tossir mais um pouco. Água, conseguiu dizer entre tosses. Por favor. Blake correu para pegar água, mas não antes de metade do salão se virar e ver Melody tendo o que parecia ser uma reação alérgica à canopa. Respire, disse a si mesma. Lembre-se de como respirar. O terceiro e mais espetacular desastre aconteceu no momento em que ela parou de tossir e se virou rapidamente para agradecer a Blake pela água. O movimento repentino a fez esbarrar em uma mulher elegante que passava com uma taça de champanhe.
O líquido dourado voou em uma arca perfeita e pousou diretamente no vestido de seda creme da mulher. Melody congelou de horror ao perceber quem era a vítima. A mãe de Blake. Ah, não, sussurrou ela. Senhora Stanford, sinto muito. Pago a lavanderia ou compro um vestido novo para você. Margaret Stanford olhou para o vestido encharcado, depois para Melody e depois para o filho que chegará com guardanapos. Por um momento, houve silêncio total. Então, para a surpresa de todos, Margaret começou a rir. Sabe de uma coisa? Disse ela. Este vestido ficou me incomodando a noite toda. Apertado demais. Agora tenho a desculpa perfeita para ir para casa e vestir algo confortável. Blake olhou para a mãe como se tivesse nascido uma segunda cabeça. Mãe, tem certeza de que está tudo bem? Estou perfeitamente bem, querida, e sua amiga tem uma pontaria incrível. Melody ainda estava em choque quando Margaret se inclinou e sussurrou. Cá entre nós, querida, esta festa foi mais sem graça que um documentário sobre impostos. Você deu um toque de vida à noite. Enquanto Margaret se afastava em direção à saída, rindo e cumprimentando as pessoas pelo caminho, Blake se virou para Melody. Você acabou de fazer algo que eu achava impossível. O quê? Estragar o vestido da sua mãe? Você a fez rir. Rir de verdade. Faz anos que não a vejo fazer isso. Melody olhou para ele. Você não está bravo? Blake Sorio. Melody, você transformou a festa corporativa mais chata do ano na mais divertida que este hotel já viu. Derramei champanhe na sua mãe, e ela adorou cada segundo. Ele deu um passo à frente, e Melody sentiu o coração acelerar. Você é incrível, disse ele suavemente. Absolutamente, genuinamente incrível. Do outro lado do salão, Elisa observava a cena com os olhos semicerrados. Ela havia chegado como acompanhante de Daniel, mas sua atenção estava totalmente focada na interação entre Blake e a recepcionista desajeitada. Quando viu Blake se inclinar para sussurrar algo no ouvido de Melody e viu o sorriso que iluminou o rosto dela, Elisa sentiu uma pontada aguda de algo que não conseguia definir. Interessante, murmurou para si mesma, observando como os olhos de Blake brilhavam ao olhar para Melody. Daniel apareceu ao lado dela com 2 taças de champanhe. No que você está pensando tão seriamente? Sobre como é fascinante quando as pessoas mostram quem realmente são, respondeu ela, sem tirar os olhos de Blake e Melody. Vocês estão falando do meu irmão, entre outros. Elisa continuou observando, uma ideia começando a tomar forma em sua mente. Uma ideia que poderia resolver 2 problemas ao mesmo tempo, garantir que nada atrapalhasse seu casamento com Daniel e remover qualquer distração que pudesse complicar sua integração final à família Stanford. Na manhã seguinte, enquanto Melody ainda processava tudo o que acontecerá na noite anterior e se perguntava se realmente vira aquele olhar especial nos olhos de Blake, Elisa já estava ao telefone com Amanda Richardson, diretora de recursos humanos da Stanford Enterprises. Amanda, aqui é Elisa Morrison. Preciso falar com você sobre uma situação delicada que pode afetar a reputação da empresa. Claro, Eliza, do que se trata? É sobre a nova recepcionista, Melody. Alguma coisa. Ouvi alguns comentários preocupantes sobre os métodos que ela está usando para chamar a atenção de Blake. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de comentários? Bem, disse Elisa, escolhendo as palavras com cuidado. Parece que ela está usando sua posição para se aproximar dele de forma inapropriada, tentando seduzi-lo para ganho pessoal. Você sabe o quão prejudiciais essas situações podem ser para a empresa se tornarem públicas. Entendo sua preocupação. Vou investigar. Obrigada, Amanda. Todos nós só queremos proteger a integridade da Stanford Enterprises. Elisa desligou com um sorriso satisfeito. Às vezes, os problemas podem ser resolvidos com uma conversa simples e estratégica. A segunda-feira chegou com Melody ainda sorrindo sobre os eventos da festa. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar na Stanford Enterprises, ela se sentiu incluída. Blake havia enviado uma mensagem para ela no domingo dizendo que queria continuar trabalhando no projeto de acessibilidade, e ela estava animada para vê-lo novamente. Essa sensação durou exatamente até as 9h47 da manhã. Melody Hart. Ela olhou para cima e viu uma mulher bem vestida, na casa dos 50 anos, segurando uma prancheta e com uma expressão que não prometia boas notícias.
Sou eu. Amanda Richardson, do Recursos Humanos. Preciso falar com você agora. Sandra, a recepcionista sênior, fez uma careta que claramente significava: você está encrencada. Claro, disse Melody, tentando parecer casual. Há algum problema com a minha papelada de contratação? Não exatamente. A sala de reuniões do RH era pequena, sem janelas e tinha aquele cheiro inconfundível de problema iminente. Amanda estava sentada do outro lado da mesa com uma pasta que parecia conter toda a ficha criminal de Melody. Melody, recebemos algumas preocupações sobre seu comportamento profissional. Meu comportamento? Melody piscou, confusa. Sei que ainda estou aprendendo, mas tenho me esforçado ao máximo. Especificamente, suas interações com o CEO da empresa. Melody sentiu um aperto no estômago. Com Blake? Senior Stanford? Amanda a corrigiu friamente. Há alegações de que você tem usado sua posição para se aproximar dele de forma inapropriada. Inappropriata? A voz de Melody saltou uma oitava. Do que você está falando, Melody? Vou ser direta. Recebemos relatos de que você está tentando seduzir o CEO para ganhar promoções e vantagens. Por um momento, Melody ficou sem palavras. Então ela começou a rir. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão absurdo. Me seduzir? Você me viu? Eu sou a pessoa que voou pela porta giratória em seu primeiro dia. Minha única habilidade de sedução é criar acidentes constrangedores. Isso não é uma piada, Melody. Você tem razão. Não é. Sua risada parou. É ridículo. Quem disse isso? Não posso revelar a fonte, mas é alguém confiável com preocupações legítimas sobre a integridade da empresa. Melody sentiu uma onda de desconfiança. Amanda Blake, o Sr. Stanford, me pediu para ajudar com um projeto de acessibilidade. É sobre trabalho, linguagem de sinais, nada mais. E as visitas frequentes à recepção, as reuniões privadas, a festa na sexta-feira, as visitas para discutir o projeto e a festa. Melody Corp. Ele me convidou como colega. Melody, eu vi vocês dois na festa. A voz veio da porta. Elisa ficou parada ali com um sorriso que não alcançava seus olhos. Elisa, Amanda disse, obrigada por terem vindo. Melody sentiu a sala girar ao seu redor. Você fez essa acusação? Eu simplesmente compartilhei minhas observações, respondeu Elisa suavemente. E, francamente, eu não fui a única que notou. Notou o quê? O jeito que você olha para ele, como você age perto dele. É bem óbvio, querida. Eu trabalho com ele. E que conveniente, não é? Uma recepcionista comum de repente trabalhando diretamente com o CEO bilionário. A vergonha queimava no peito de Melody como ácido. Você está sugerindo que eu não estou sugerindo nada. Só estou preocupada com a reputação da empresa e com Blake. Melody, interrompeu Amanda. Dada a natureza delicada desta situação, acho melhor transferi-la para outro departamento, longe de qualquer contato direto com a liderança executiva. Você está me punindo por fazer o meu trabalho. Estamos protegendo todos os envolvidos. Foi então que a porta se abriu de repente. Blake entrou na sala como uma tempestade de irritação e confusão. O que está acontecendo aqui, Blake? Perguntou Elisa, fingindo estar surpresa. Eu não sabia que você estava. Por que Melody está sendo interrogada pelo RH? Amanda se endireitou na cadeira. Sr. Stanford, havia algumas preocupações sobre... Que preocupações? Melody se levanta de repente. Blake, você não precisa. Sim, eu preciso. Ele se virou para Amanda. Melody está trabalhando em um projeto que eu pessoalmente aprovo e supervisiono. Qualquer preocupação sobre isso deveria ter sido direcionada diretamente a mim. As alegações eram de natureza pessoal, Amanda disse gentilmente. Pessoal. Elisa deu um passo à frente. Blake, todos nós vimos como você interage, a atenção especial, as reuniões privadas, o jeito como ela olha para você. Blake ficou em silêncio por um momento que pareceu longo demais. E qual é exatamente o problema nisso? A pergunta pegou todos desprevenidos. Blake, Elisa disse suavemente. Você precisa considerar sua posição, a empresa. Eu penso na minha posição todos os dias, ele respondeu friamente. E penso em como esta empresa trata as pessoas.
Melody é uma funcionária excepcional, fazendo um trabalho importante. Ninguém está questionando o trabalho dela, Amanda disse rapidamente. Apenas suas motivações. Melody não aguentava mais. A humilhação, a sugestão de que ela era uma espécie de oportunista e Blake tendo que defendê-la como se ela fosse uma criança. Chega, disse ela baixinho. Todos se viraram para ela. Chega, disse ela novamente mais alto. Quer saber a verdade? A verdade é que sou uma recepcionista desastrada que derramou café nos sapatos do CEO. A verdade é que ele foi gentil o suficiente para não me demitir e até me deu a chance de trabalhar em algo importante. Ela olhou diretamente para Elisa. E se você acha que eu tenho algum plano mestre para seduzir alguém, você claramente não me conhece. Meu único talento é causar acidentes constrangedores. Blake deu um passo em sua direção. Melody, não. Blake, obrigada por tentar me defender, mas eu não preciso disso. Ela se virou para Amanda. Fique com sua transferência. Estou me demitindo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Melody, não precisa ser assim, disse Blake. E havia algo em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Sim, precisa, ela pegou sua bolsa. Eu não pertenço a este mundo. Todo mundo sabe disso, inclusive eu. Isso não é verdade, Blake, disse ela gentilmente, meio obrigada por tudo. Sério? Mas algumas coisas simplesmente não são para algumas pessoas. E ela saiu da sala antes que alguém pudesse dizer mais uma palavra. Blake ficou ali, olhando para a porta pela qual ela acabará de passar. Bem, disse Elisa, quebrando o silêncio. Pelo menos agora não há mais complicações. Blake se virou para ela com uma expressão que fez Elisa dar um passo para trás. Elisa, se você acha que fez um favor a alguém, está muito enganada. E ele saiu, deixando Amanda e Elisa sozinhas com o peso do que acabará de acontecer. Melody estava no saguão pegando suas coisas na recepção quando Sandra se aproximou. Querida, você tem certeza disso? Tenho, respondeu Melody, tentando não chorar. Foi divertido enquanto durou. Você vai ficar bem? Eu sempre fico. Foi quando ela ouviu passos se aproximando. Ela se virou e viu Lucas, o visitante surdo que ela havia ajudado em seu primeiro dia. Ele estava sorrindo e segurando um folheto colorido. Lucas, que surpresa, Melody assinou. Ele assinou de volta. Eu esperava te encontrar. Eu queria te convidar para um evento que minha organização sem fins lucrativos está organizando neste fim de semana, um programa de acessibilidade corporativa. Você estaria interessada? Melody olhou para o folheto e depois para o rosto esperançoso dele. Por que não? Ela não tinha nada a perder. Sabe de uma coisa, Lucas? Eu adoraria. Ao sair pela porta giratória, desta vez sem tropeçar, Melody olhou para cima e viu Blake parado na galeria do andar de cima, observando-a sair com uma expressão que continha frustração, confusão e algo que ele ainda estava aprendendo a reconhecer, algo que se assemelhava muito a um coração partido. O fim de semana chegou mais rápido do que Melody esperava. Depois de 3 dias em casa assistindo a filmes ruins e comendo uma quantidade questionável de sorvete, ela decidiu que era hora de parar de sentir pena de si mesma e fazer algo produtivo. Pelo menos tenho um lugar para ir, murmurou enquanto se preparava para o evento sem fins lucrativos de Lucas. E talvez eu conheça pessoas normais que não achem que eu sou uma intrigante. Sua amiga Kaye ligou enquanto ela decidia entre 2 vestidos igualmente simples. Melody, como você está? Ouvi no escritório que você saiu da empresa. Kaye trabalhava no departamento de marketing da Stanford Enterprise e foi uma das poucas pessoas que foi gentil com Melody desde o primeiro dia. Ah, Kaye, digamos que aprendi que não sirvo exatamente para a vida corporativa. Isso é bobagem. Sabe, todo mundo gostava de você, né? Até a Sandra da recepção disse que sente sua falta. A Sandra disse isso? Bem, ela disse que a temporária que trouxeram é menos divertida que um funeral. De Sandra. Isso é basicamente uma carta de amor. Melody riu pela primeira vez em dias. Obrigada, K. Eu precisava disso. Então, o que você vai fazer agora? Por enquanto, vou a um evento de acessibilidade. Depois disso, bem, eu vou dar um jeito. Você vai ficar bem, Mel. Eu sei. O evento sem fins lucrativos estava sendo realizado em um centro comunitário no Brooklyn.
Melody chegou usando um vestido amarelo simples e seus tênis mais confortáveis. Ela havia oficialmente desistido de tentar parecer sofisticada. Lucas a cumprimentou com um sorriso radiante. Melody, que bom que você veio. Obrigada pelo convite. Este lugar é incrível. Eles sinalizavam enquanto falavam. O centro estava cheio de pessoas de todas as idades, algumas surdas, outras ouvintes, talvez da fala e da linguagem de sinais. Havia workshops, apresentações, no centro do salão principal, uma pista de dança. Vamos lá, Lucas sinalizou. Quero te apresentar a algumas pessoas. As 2 horas seguintes foram as melhores que Melody teve em semanas. Ela conheceu professores, artistas, empresários, todos trabalhando em projetos de inclusão. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu útil, valorizada. Você deveria considerar trabalhar conosco, disse Maria, a coordenadora da organização sem fins lucrativos. Temos vários projetos corporativos que realmente poderiam usar alguém com sua sensibilidade. Eu adoraria aprender mais. Foi aí que a música começou. Lucas apareceu ao lado dela com um sorriso brincalhão. Dança? Ah, não sei. Sou meio que um desastre ambulante. Exatamente. É por isso que vai ser divertido. E foi. Lucas era um excelente dançarino, guiando-a com paciência e humor. Melody se viu rindo, girando, esquecendo completamente dos problemas dos últimos dias. Você está se divertindo, Lucas sinalizou durante um intervalo. Eu estou. Fazia tempo que não me sentia assim. Tipo o quê? Leve. Como se eu pudesse ser eu mesma sem começar um incidente internacional. Você sempre pode ser você mesma, respondeu ele. O problema são as pessoas que não sabem valorizar a autenticidade. Melody estava prestes a responder quando algo chamou sua atenção na entrada da sala. Blake Stanford estava parado ali, de jeans e camisa social, parecendo completamente deslocado e completamente focado nela. Seu coração congelou por um segundo, depois acelerou. Com licença, disse ela a Lucas, mas quando se virou, Blake havia sumido. Está tudo bem? Perguntou Lucas. Achei que tinha visto alguém que eu conhecia. Do lado de fora do centro comunitário, Blake se encostou no carro, tentando processar o que acabará de ver. Melody rindo, dançando, parecendo genuinamente feliz com outro homem. Uma sensação estranha e desconfortável se instalou em seu peito. Não era exatamente raiva. Era algo mais complicado, mais confuso. Will, seu assistente, aproximou-se dele. Senhor, encontrou o que procurava? Blake pedirá a Will que descobrisse onde Melody estava. Ele não conseguia parar de pensar nela desde que ela havia saído da empresa. Eu o encontrei, disse ele simplesmente. E agora Blake olhava pela janela do centro comunitário. Melody conversava animadamente com um grupo de pessoas, movendo as mãos expressivamente. Ela parecia radiante. Agora nada, disse ele finalmente. Ela está bem. É isso que importa. Mas, ao entrarem no carro, ele não conseguiu evitar olhar para trás mais uma vez. E aquela sensação em seu peito só se intensificava. 3 dias depois, Melody estava atrás do balcão do Bench and Idris, uma cafeteria aconchegante no Upper East Side, tentando dominar a arte da latte artigo. Isso é uma folha ou um pássaro morto? Perguntou Jake, o dono do café, olhando para sua última tentativa. Era para ser um coração, suspirou Melody. Mas acho que parece mais um acidente. Ei, pelo menos o café está gostoso e você é ótima com os clientes. Era verdade. Melody descobriu que gostava do trabalho. Era simples, honesto, e as pessoas que entravam no café eram geralmente gentis. Geralmente. A exceção veio em uma terça-feira chuvosa, na forma de um homem de meia-idade bem vestido, com uma expressão permanentemente irritada e uma postura que gritava: sou mais importante que você. Um expresso duplo e acerte desta vez, disse ele, sem nem olhar para Melody. Como? Ela perguntou educadamente. É sua primeira vez aqui. Ele finalmente olhou para cima, examinando-a com desdém. Você é novata. Eu sou. Posso ajudar? Duvidoso. Onde está o Jake? Ele saiu para fazer uma entrega, mas eu posso fazer o seu expresso. O homem zombou. Claro que pode. Aposto que você também dá dicas de harmonização de vinhos e conselhos sobre investimentos.
Melody sentiu o sarcasmo atingir como um tapa. Na verdade, eu sei fazer um café muito bom e te tratar com mais educação do que você está me tratando. Ele ergueu uma sobrancelha. Como assim? Eu disse que sei fazer um bom café. Você quer um ou não? E quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Alguém que trabalha para viver e trata as pessoas com respeito básico. Um conceito com o qual você pode não estar familiarizado. O rosto do homem ficou vermelho. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Alguém que claramente precisa de café e boas maneiras, pelo que posso perceber. Eu sou Robert Stanford. Meu filho é dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Melody sentiu o sangue gelar, mas se manteve firme. Que interessante. Tenho certeza de que seu filho se orgulha da educação com que você fala com as pessoas que o atendem. Como ousa? Como ouso trabalhar para viver? Como uso esperar cortesia básica? Sim, imagine a audácia. Robert Stanford bateu a mão no balcão. Você é uma garçonete insolente que claramente não conhece seu lugar. E você é um cliente mal educado que claramente perdeu as maneiras a caminho da riqueza. Eles se encararam por um momento tenso. Pode ter certeza de que seu chefe vai saber disso. Ele finalmente disse: pode ter certeza de que ele vai ouvir a minha versão também. Robert saiu furioso, sem seu café. Melody ficou atrás do balcão, tremendo ligeiramente, não de medo, mas de raiva e adrenalina. Bem, ela murmurou para si mesma, isso explica de onde Blake tirou seu charme. 3 horas depois, no escritório da Stanford Enterprise, Will entrou no quarto de Blake com uma expressão estranha. Senhor, preciso lhe contar uma coisa. O que foi? Acabei de voltar do almoço com seu pai. Fomos àquele café novo perto do escritório dele. Blake ergueu os olhos dos documentos. E Melody estava trabalhando lá. Blake congela. Melody? Sim, senhor. E bem, seu pai não foi exatamente gentil com ela. O que aconteceu? Will hesita. Ele foi rude. Muito rude. Chamou-a. Bem, coisas que prefiro não repetir. Mas ela não ficou quieta. Ela se defendeu. Blake fechou os olhos. E como terminou? Com seu pai saindo furioso e Melody parecendo que tinha acabado de lutar 10 rounds com o furacão e vencido. Blake não conseguia decidir se sentia orgulhoso ou preocupado. Mais alguma coisa? Bem, ela mencionou isso agora. Agora ela sabe de onde você tirou seu charme. Apesar de tudo, Blake sorriu. Ela disse isso. Ela disse: Senhor, posso dizer uma coisa? Pode falar. Ela pode ter discutido com seu pai, mas havia lágrimas em seus olhos quando ele saiu, e não eram de medo. Blake ficou em silêncio por um longo momento. Obrigado por me contar, Will. De nada, senhor. Deixado sozinho em seu escritório, Blake se virou para a janela com vista para a cidade. Em algum lugar lá fora, Melody estava servindo café e provavelmente fazendo alguém sorrir e provavelmente ainda pensando que ele era apenas mais um Stanford arrogante. Aquele sentimento em seu peito voltou mais forte. Blake Stanford estava na sala de reuniões executivas tentando se concentrar em uma apresentação sobre expansão internacional, mas tudo em que conseguia pensar era na expressão de mágoa no rosto de Melody após o confronto com Robert Stanford. Blake, disse seu pai durante um intervalo, você está prestando atenção? Esta aquisição europeia exigirá seu total comprometimento. Estou prestando atenção. Ótimo, porque não posso te distrair com assuntos frívolos. Algo em seu tom fez Blake olhar para cima. Assuntos frívolos. Ouvi dizer que você se interessou por uma funcionária, uma ex-recepcionista. Blake sentiu o sang fervor. Onde você ouviu isso? Eu sei que é aquela garota insulenta do café que teve a coragem de me desrespeitar. Você foi rude com ela, Robert zombou. Eu fui direto. Há uma diferença. Você ligou para uma funcionária do café. Blake se contive. Na verdade, nem quero repetir o que Will me disse. Ela mereceu. Garotas como ela precisam saber o seu lugar. Blake se levanta lentamente. Garotas como ela? Qual é, Blake? Uma recepcionista sem educação, sem classe, sem pedigree. O que você poderia querer com alguém assim? Talvez porque ela seja a pessoa mais genuína que conheci em anos. Robert riu com desdém. Genuína? Ela é uma oportunista. Todas são.
Não, disse Blake, com a voz perigosamente baixa. Você está errado, Blake. Você é inteligente demais para cair nessa de menina doce e humilde. Não é uma farsa, e mesmo que fosse, funcionou porque ela me faz sentir o quê? Special, Blake. Você é um bilionário. Qualquer mulher faria você se sentir especial. Blake bateu a mão na mesa. Ela me faz sentir humano. A sala ficou em silêncio. Ela me faz rir, continuou Blake, as palavras saindo como uma confissão. Ela me faz querer ser melhor. Ela olha para mim e vê, só Blake. Não o CEO, não o herdeiro, não a conta bancária, só eu. Robert olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Blake, você está apaixonado por uma recepcionista desastrada. Estou. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. E, uma vez ditas, ele percebeu que eram completamente verdadeiras. Estou apaixonado por ela, disse ele novamente, com mais firmeza. Completa e irrevogavelmente apaixonado. Robert se levantou, o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo. Você está confundindo atração física com não estou confuso. Pela primeira vez na vida, sei exatamente como me sinto. Blake, pense na empresa, na família, na sua posição. Preciso pensar na minha felicidade. Na sua felicidade? Robert Ryu Amargament. Você pensaria que garotas assim trazem felicidade. Elas trazem escândalos, chantagem e problemas. Melody não é assim. Melody. O nome saiu de sua boca com tanto desprezo que Blake deu um passo à frente, seu tom escurecendo. Tome cuidado, ou o quê? Você vai escolher uma garçonete de cafeteria em vez da sua própria família se eu precisar. Robert o encarou por um longo momento e então pegou seu paletó. Esta conversa não acabou, Blake. Para mim acabou. De jeito nenhum. Não vou ficar parado assistindo você arruinar tudo o que construímos por uma garota sem classe. Blake o seguiu até o elevador. Pai, se você fizer alguma coisa para machucar Melody, as portas do elevador se abriram. Robert entrou, mas se virou antes que elas se fechassem. Você é meu filho, Blake. Mas se você continuar com essa obsessão ridícula, talvez seja hora de reconsiderar a sucessão da empresa. As portas do elevador se fecharam, deixando Blake sozinho no corredor, tremendo de raiva. Lá fora, no estacionamento da Stanford Enterprise, a discussão continuou. Blake havia seguido o pai, determinado a consertar as coisas de uma vez por todas. Pai, você precisa entender. O que eu preciso entender, interrompeu Robert, é como meu filho brilhante se apaixonou por uma garotinha sem experiência que serve café. Pare de chamá-la assim. O quê? Uma garotinha? É isso que ela é. Uma funcionária descartável que você colocou em um pedestal ridículo. Ela não é descartável. Ela é incrível. Blake, olhe ao seu redor. Veja onde estamos. Esta empresa, este império, exige uma esposa à altura do cargo, não uma recepcionista que tropeça nos próprios pés. Se você falar dela assim mais uma vez, o que vai fazer? Virar as costas para o seu pai? Por uma garota que você conhece há menos de um mês? Pela mulher que eu amo? A voz de Blake ecoou pelo estacionamento. Robert ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça com desdém. Você não sabe o que é amor, Blake. Você sabe como é a novidade, e a novidade desaparece. Não desta vez. Vai desaparecer, e quando desaparecer, você vai me agradecer por tentar te proteger. Robert entrou no carro e foi embora, deixando Blake sozinho no estacionamento, observando as lanternas traseiras desaparecerem. O que ele não sabia era que, atrás de uma coluna de concreto, Melody havia presenciado toda a discussão. Ela havia voltado ao prédio para pegar uma caneta especial que havia esquecido na recepção, um presente de sua avó Rose, que ela usava para assinar documentos importantes. Sandra ligara para dizer que a caneta ainda estava lá, e Melody não se sentia pronta para começar um novo capítulo sem ela. Mas, ao chegar ao estacionamento, ouviu vozes alteradas e reconheceu instantaneamente a voz de Blake. Escondida atrás da coluna, ela ouviu cada palavra. Sua confissão, sua raiva, sua defesa apaixonada e as palavras cruéis de seu pai, uma garota sem experiência, um funcionário descartável. As palavras doeram mais do que ela esperava, não porque fossem completamente falsas, mas porque havia alguma verdade nelas.
Ela realmente vinha de um mundo diferente. Ela realmente não tinha o pedigree da elite social. Mas ouvir Blake defendê-la tão veementemente, ouvi-lo admitir que a amava, o coração de Melody se partiu em pequenos pedaços conflitantes. Ele a amava. Mas esse amor estava lhe custando o relacionamento com a família. Ela se afastou silenciosamente, sem pegar a caneta, sem deixar Blake saber que ela estivera lá. Ela vagou pelas ruas de Manhattan com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de uma confusão emocional que ela não sabia como processar. No dia seguinte, Lucas apareceu na cafeteria com um sorriso radiante e um envelope oficial. Tenho novidades, ele sinalizou, entregando-lhe os papéis. Melody Lou Rapidement. Era uma oferta formal da organização sem fins lucrativos, um projeto de 6 meses em Seattle, implementando programas de acessibilidade em empresas de tecnologia. Esta é uma oportunidade incrível, disse ela em voz alta, traduzindo também para a língua de sinais. E você é perfeito para isso, respondeu Lucas. Maria ficou realmente impressionada com você no evento. Ela quer que você lidere todo o projeto. Melody olhou os documentos. Era tudo o que ela sonhara. Trabalho significativo, independência, uma chance de fazer a diferença. E era do outro lado do país, longe de Blake Stanford e de todas as complicações que ele trouxe. Quando preciso dar uma resposta a eles. Eles querem alguém em 2 semanas. Ela começaria no mês que vem. Melody fechou os olhos. Seattle, um novo começo. Longe de discussões no estacionamento e corações partidos. Eu aceito, disse ela, assinando os papéis antes que pudesse mudar de ideia. Tem certeza? Perguntou Lucas, percebendo a hesitação em seus olhos. Tenho, mentiu ela. É hora de seguir em frente. E enquanto devolvia os documentos assinados, Melody tentou ignorar a voz em sua cabeça, insistindo que ela estava cometendo um grande erro. Blake Stanford havia lidado com aquisições bilionárias, negociado com presidentes e liderado reuniões com centenas de executivos, mas nunca estivera tão nervoso quanto naquela quinta-feira, esperando Melody chegar ao terraço da Stanford Enterprise. Senhor, disse Will pela 10ª vez, tem certeza de que não quer que eu fique por perto? Só para o caso de algo dar errado. Nada vai dar errado, respondeu Blake, ajeitando a gravata pela 5ª vez. É só um jantar. O que pode dar errado? Will all who ao redder. O terraço estava decorado com luzes suaves, uma mesa para 2 com vista panorâmica da cidade, velas, flores, tudo do 50º andar de uma noite ventosa. Nada, senhor. Absolutamente nada. Blake passará a semana inteira tentando descobrir onde Melody estava morando. Não foi difícil. Ela ainda estava no mesmo apartamento minúsculo no Queens. O difícil foi convencê-la a vir. O elevador apitou e Melody saiu usando um vestido azul claro simples e uma expressão de pura desconfiança. Blake, o que é isso? Jantar, disse ele, tentando soar casual. No terraço da sua empresa, 50º andar de altura, com vista para a cidade inteira. Você não gostou? Melody olhou ao redor com os olhos arregalados. Não gostei, Blake. Isso é lindo demais. Parece um cenário de filme. Ótimo, porque você merece um cenário de filme. Ela corou. Você não precisava fazer isso, especialmente depois, depois de tudo. Foi exatamente por isso que tive que fazer isso. Blake puxou a cadeira e tudo parecia estar indo perfeitamente bem até que uma forte rajada de vento varreu o telhado. Todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. Guardanapos voaram como pássaros brancos e o vaso de flores se inclinou perigosamente. Nossa, disse Melody, tentando segurar o cabelo que voava em todas as direções. Acho que a cidade está tentando nos dizer alguma coisa. Está me dizendo que eu deveria ter verificado a previsão do tempo. Suspirou Blake, correndo para guardar as velas. Foi quando o garçom chegou, carregando uma bandeja de petiscos gourmet e uma expressão claramente desconfortável. Sr. Stanford, disse ele com a voz abafada, receio estar desenvolvendo uma reação alérgica a alguma coisa aqui em cima. Um espirro foi tão forte que sacudiu todo o seu corpo, quase derrubando a bandeja. Você está bem? Perguntou Melody, preocupada. Sim, é só o achu. As flores, eu acho. Achoo!
Blake olhou para o elaborado arranjo de flores que havia encomendado especialmente. O senhor é alérgico a flores. Aparentemente, mastigando, você aprende algo novo todo dia. Melody tentava não rir. Sabe de uma coisa? Podemos jantar sem flores. Não, disse Blake com determinação. Vai ficar perfeito. Ele correu para remover o arranjo, tropeçou em uma rajada de vento e conseguiu derrubar metade da decoração no processo. Blake, disse Melody gentilmente. Relaxa. Está tudo bem. Não está tudo bem. Era para ser romântico e especial. Mastigue. O garçom ainda estava espirrando quando um pombo de repente decidiu pousar bem no ombro de Melody. Ela congelou, olhando para o pássaro com uma mistura de surpresa e diversão. Olá, disse ela ao pombo. Você também foi convidado para jantar. O pombo inclinou a cabeça como se estivesse considerando a pergunta. Blake parou no meio do caos e olhou para a cena. Melody, com um pombo no ombro, falando com ele como se fosse apenas mais um convidado. Uma risada profunda e genuína que cresceu até que ele teve que se apoiar na mesa para recuperar o fôlego. Qual é a graça? Perguntou Melody, ainda paralisada por causa do pombo. Tudo isso, disse ele entre risos. Eu queria que fosse perfeito e está se tornando o desastre mais ridículo da história dos jantares românticos. E o que há de errado nisso? Blake parou de rir e olhou para ela. Você não está frustrada. Por que eu estaria? Por causa do vento, do garçom alérgico, da minha nova amiga aqui. Ela acariciou delicadamente o pombo, que pareceu gostar. Blake, isso é muito mais divertido do que qualquer jantar perfeito teria sido. O pombo finalmente voou para longe e Melody se levantou, caminhando até onde Blake estava. Sabe o que eu aprendi trabalhando na cafeteria? O quê? Que os melhores momentos são os imperfeitos. Os clientes de que mais me lembro são aqueles que derramaram café em si mesmos, tropeçaram na porta ou derramaram café nos sapatos de um CEO bilionário. Blake Sorio. Melody, preciso te contar uma coisa. Uma rajada de vento particularmente forte escolheu aquele exato momento para atingir o telhado. A mesa inteira tombou, pratos deslizaram, e Blake teve que segurar Melody para evitar que ela perdesse o equilíbrio. Eles ficaram ali, abraçados, no meio do caos total. O que você ia me dizer? Ela perguntou baixinho. Blake olhou nos olhos dela, decidindo que não importava se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Mas eu te amo. O vento parou como se tivesse ouvido suas palavras. Eu amo, Melody Hart. Adoro como você transforma desastres em aventuras. Adoro como você faz todo mundo se sentir importante. Adoro como você me faz rir mesmo quando tudo está dando errado. Melody ficou em silêncio por um longo momento. Blake, eu sei que viemos de mundos diferentes. Sei que minha família é complicada. Sei que não parecemos a combinação perfeita, mas ela o interrompeu com um beijo. Começou gentil, hesitante, como se ela estivesse verificando se era real. Depois, aprofundou-se e Blake sentiu como se o mundo finalmente tivesse se encaixado. Quando se separaram, os olhos de Melody brilhavam. Eu também te amo, sussurrou ela. Mesmo sendo uma péssima ideia. Por que péssima? Porque somos de mundos diferentes. Porque sua família me odeia. Porque eu ainda tropeço em portas giratórias. E é exatamente por isso que funciona. Passaram a noite no terraço conversando, rindo, compartilhando a sobremesa que havia sobrevivido ao caos. Blake falou sobre a pressão de ser o herdeiro, como se sentia preso às expectativas. Melody falou sobre crescer sem dinheiro, mas com muito amor, sobre a vovó Rose, que lhe ensinou que a linguagem não precisa de palavras. Quando o sol começou a nascer sobre Manhattan, eles estavam deitados no sofá do escritório de Blake, ela aninhada em seus braços. Melody, Blake murmurou em seu cabelo. Ai! Obrigada pelo quê? Por me ajudar a lembrar quem eu realmente sou. Ela se aconchegou mais perto. E quem é você de verdade? Alguém que consegue ser feliz mesmo quando tudo dá errado. Na manhã seguinte, Blake acordou sozinho. Melody tinha ido embora, deixando apenas um bilhete no travesseiro ao lado do dele. Blake, obrigada por me mostrar que sou digna de ser amada do jeito que sou. Você me deu o presente mais precioso que alguém poderia dar. A certeza de que eu mereço algo bom, e é exatamente por isso que eu tenho que ir.
Você tem um império para liderar e uma família para reconciliar. Eu tenho um futuro para construir. Talvez, se tivermos sorte, nossos caminhos se cruzem novamente quando estivermos realmente prontos para ser quem somos. Com todo o meu amor, Melody, PS. Diga ao pombo que ele foi um convidado maravilhoso para o jantar. Blake leu o bilhete 3 vezes, seu coração se partindo um pouco mais a cada vermelho. Ela havia sumido. E pela primeira vez na vida, Blake Stanford não tinha ideia de como consertar isso. Blake Stanford passou os 3 primeiros dias após o desaparecimento de Melody fazendo algo que nunca havia feito antes, procurando por alguém como um investigador particular amador. Primeiro, ele foi ao apartamento dela no Queens. A proprietária, uma italiana baixa e desconfiada, o olhou de cima a baixo antes de informá-lo de que aquela doce garota havia se mudado sem deixar endereço. Então ele voltou para o café Bench and Dreams. Jake, o dono, apenas balançou a cabeça. Ela disse que tinha uma nova oportunidade, algo sobre Seattle, mas não deu detalhes. Seattle? Blake se agarrou àquela palavra como um náufrago a um pedaço de madeira flutuante. Você tem algum jeito de contatá-la? Filho, disse Jake, secando uma xícara. Se ela quisesse que você soubesse onde ela estava, não teria desaparecido sem dizer nada. Difícil argumentar contra essa lógica. De volta ao escritório, Blake tentou se dedicar ao trabalho. Ele tinha uma grande fusão para finalizar, 3 apresentações para preparar e um relatório trimestral que já estava atrasado. Em vez disso, ele ficou parado perto da janela, olhando para a cidade, imaginando se Melody ainda estaria por aí em algum lugar ou se já teria ido para o outro lado do país. Will entrou na sala com uma pilha de documentos. Senhor, o senhor precisa assinar estes contratos. Blake pegou a caneta e fez uma pausa. Will, o senhor conhece algum projeto de acessibilidade em Seattle? Senhor, nos, empresas, qualquer coisa que envolva a linguagem de sinais. Will hesitate. Posso dar uma olhada, mas posso perguntar por quê? Blake olhou para sua assistente. Will estava com ele há 5 anos, tinha visto todos os seus humores, todas as suas mudanças, todos os seus relacionamentos fracassados. Porque estou tentando encontrar alguém. A recepcionista? Melody? Sim. Will sentou-se na cadeira em frente à mesa. Senhor, com todo o respeito, talvez ela tenha saído por um motivo. Que motivo? Talvez ela sinta que vocês dois são de mundos muito diferentes. Blake deu uma risada amarga. Parece que todo mundo pensa isso. E o que o senhor acha? Acho que mundos diferentes ainda podem se encontrar. Will ficou em silêncio por um momento. Vou começar a pesquisar sobre Seattle. Nas semanas seguintes, algo estranho começou a acontecer na Stanford Enterprise. Blake Stanford, conhecido por seu profissionalismo frio e foco aguçado, começou a agir de forma diferente. Durante uma reunião sobre cortes no orçamento, quando o CFO sugeriu demitir a equipe de limpeza noturna, Blake perguntou: essas pessoas têm família? Bem, sim, senhor. Mas então vamos encontrar outra maneira de reduzir custos. Na semana seguinte, ele parou no corredor para perguntar a uma funcionária júnior se ela estava se adaptando bem à nova função. 2 semanas depois, ele implementou um programa de mentoria para novos contratados. Sandra, da recepção, comentou com seus amigos do RH: não sei o que aconteceu com o CEO, mas ele tem sido mais humano ultimamente. Ontem, ele perguntou se eu estava bem quando me viu espirrando. Amanda Richardson, do RH, teve um palpite. Isso começou depois que aquela garota saiu da empresa? Melody, acho que sim. Por quê? Só curiosidade. Enquanto isso, a 4.800 quilômetros de distância, Melody descobria que tinha um talento natural para liderar projetos. O escritório da ONG em Seattle era pequeno, mas acolhedor, com vista para Puget Sound. Melody havia sido designada para implementar programas de acessibilidade em 5 empresas de tecnologia da região. Tem certeza de que nunca fez isso antes? Perguntou David, o coordenador regional, enquanto revisava seus relatórios de progresso. Tenho certeza. Por quê? Porque você realizou mais em 2 semanas do que nossa equipe anterior em 2 meses. Era verdade. Melody descobriu que sua abordagem direta fazia maravilhas com executivos de tecnologia. Em vez de apresentações formais cheias de jargões,
Ela simplesmente mostrou como a comunicação inclusiva funcionava na prática. Veja bem, disse ela durante uma apresentação, a língua de sinais não é complicada. É só mais uma maneira de falar. E então ela gesticulou, bom dia. Prazer em conhecê-los, enquanto pronunciava as palavras. Os executivos ficaram fascinados. Em 3 semanas, ela treinou 50 funcionários, implementou sistemas de comunicação visual em 2 escritórios e ajudou uma empresa a contratar seus primeiros funcionários surdos. Vocês deveriam considerar tornar isso uma carreira permanente, disse Maria, a diretora da ONG, durante uma videochamada. Estou pensando nisso, respondeu Melody. E ela realmente estava. O trabalho era gratificante. Ela estava fazendo a diferença, e Seattle era uma cidade linda. Ela deveria estar completamente feliz. Então, por que ela acordava todas as manhãs sentindo que faltava alguma coisa? A resposta veio numa quinta-feira chuvosa, enquanto ela treinava a equipe de RH de uma startup. O CEO da empresa, um jovem programador que havia construído o negócio do zero, fez uma piada autodepreciativa sobre sua falta de habilidades sociais. Melody riu. Por um momento, esperou ouvir uma risada familiar ecoar a sua. Quando percebeu que era a única rindo, seu peito apertou. Ela sentia falta do jeito como ele ria de sua falta de jeito. Do jeito como ele a fazia sentir que desastres podiam ser encantadores. Do jeito como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Pare com isso, murmurou para si mesma. Você fez a escolha certa. Mas as noites tranquilas em seu pequeno apartamento no Capitólio sugeriram o contrário. Em uma manhã de sexta-feira, o convite chegou. Melody estava tomando café e revisando apresentações quando o e-mail apareceu em sua caixa de entrada. Conferência Nacional de Acessibilidade Corporativa, Nova York. Ela quase o apagou sem ler. Ela recebia dezenas de convites para eventos toda semana, mas algo no nome da empresa organizadora a fez parar. Stanford Enterprise. Melody olhou para a tela por um longo momento. Seria apenas uma coincidência? Blake sabia que ela estava em Seattle? Seria algum tipo de tentativa indireta de contato? Ela leu o e-mail 3 vezes. Era profissional, formal, convidando-a como palestrante principal para falar sobre a implementação prática de programas de inclusão em empresas de tecnologia. No final da mensagem, uma linha chamou sua atenção. A conferência contará com um discurso de abertura do CEO Blake Stanford, intitulado O Futuro da Comunicação Inclusiva no Mundo Corporativo. Melody fechou o laptop. Ela não podia ir. Seria muito complicado, muito doloroso, muito confuso. Mas ela passou o dia inteiro pensando no convite. Naquela noite, ela ligou para Lucas por vídeo. Preciso de conselhos. Ela assinou assim que ele apareceu na tela. Sobre o quê? Ela contou a ele sobre o convite, sobre Blake, sobre toda a situação confusa. Você ainda o ama? Lucas perguntou diretamente. Melody suspirou. Sim. E ele te ama? Ele disse que sim. Então qual é o problema? O problema é que viemos de mundos diferentes. A família dele me odeia. E Lucas a interrompeu com um sinal. Melody, posso dizer uma coisa? Você passou a vida inteira se sentindo diferente, certo? Por causa da sua avó. Por causa de onde você veio, por causa de quem você é. Ela assentiu. E agora você encontrou alguém que te ama exatamente do jeito que você é. Mas você está fugindo porque ele também é diferente. Melody permaneceu em silêncio. Talvez, continuou Lucas, pessoas diferentes sejam exatamente o que cada uma precisa. Depois da ligação, Melody ficou acordada até tarde observando a chuva em Seattle e pensando nas palavras de Lucas. Na manhã seguinte, ela respondeu ao e-mail. Aceito o convite. Estarei em Nova York na semana que vem. E ao clicar em enviar, sentiu uma mistura de medo e excitação que não sentia desde a primeira vez que derramou café nos sapatos de Blake Stanford. O voo de Seattle para Nova York pareceu o mais longo da vida de Melody. Não por causa das 6 horas no ar, mas por causa dos 6 milhões de pensamentos conflitantes que passaram por sua mente durante a viagem. O que estou fazendo? Murmurou ela para a janela do avião, observando as nuvens passarem. Vou ver o Blake, fazer minha apresentação profissionalmente e voar de volta para Seattle. Simples assim. A mulher ao lado dela,
Uma senhora idosa de cabelos grisalhos que passará o voo inteiro tricotando, olhou por cima dos óculos. Querida, você está falando sozinha há 2 horas. Ou você está ensaiando uma apresentação muito importante ou vai ver um homem. Melody Corp. Como você sabe? Perguntei. Tenho 60 anos e 4 filhas. Reconheço que estou cometendo um erro, mas não consigo me conter a 1 quilômetro de distância. E qual é o seu conselho? Perguntou a mulher, sorrindo. Se for uma apresentação, relaxe. Se for um homem, respire fundo e seja honesta. E se forem os dois, então, querida, você está encrencada. O hotel em Manhattan era elegante demais para o orçamento de Melody, mas os organizadores da conferência insistiram em pagar a hospedagem de todos os palestrantes principais. Ela se acomodou no quarto pequeno, mas confortável, tentando não pensar no fato de estar a poucos quilômetros de Blake. Profissional, disse ela ao espelho enquanto ajeitava o blazer azul marinho que comprará especialmente para a ocasião. Você é uma profissional respeitada dando uma palestra sobre acessibilidade. Não é uma ex-recepcionista desajeitada correndo atrás de um ex-chefe bilionário. O auditório da conferência ficava no centro de convenções, um prédio moderno e imponente que fez Melody se sentir pequena assim que entrou. Havia centenas de pessoas, executivos, consultores, defensores, todos conversando em grupos sobre inclusão corporativa e melhores práticas. Melody verificou a programação. Sua palestra estava marcada para as 14 horas. O discurso de abertura de Blake seria às 10 horas. Posso evitá-lo completamente, pensou ela. Entrarei depois que ele terminar, darei minha palestra e sairei antes que algo constrangedor aconteça. Esse plano durou até que ela ouviu uma voz familiar ecoar pelo sistema de som do auditório. Bom dia. Meu nome é Blake Stanford e quero falar com você sobre como uma recepcionista mudou completamente minha perspectiva sobre comunicação. Melody parou no meio do corredor como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não conseguiu se conter. Ela silenciosamente entrou no fundo do auditório, escondendo-se atrás de um grupo de pessoas para observar. Blake estava no palco tão polido como sempre, mas havia algo nele diferente. Havia uma suavidade que ela não se lembrava de ter visto antes. Há alguns meses, ele continuou, testemunhei algo que mudou minha vida. Um funcionário da minha empresa, sem treinamento formal, sem preparação, ajudou um visitante surdo de uma forma tão natural e compassiva que me fez perceber o quão desconectado eu estava das pessoas que realmente importam. Melody sentiu seu coração bater mais rápido. Essa jovem me ensinou que comunicação não é sobre palavras. É sobre conexão. É sobre realmente ver as pessoas à nossa frente. Foi então que Melody percebeu. No canto do palco, uma mulher interpretava todo o discurso de Blake em linguagem de sinais. Ela cobriu a boca com a mão, surpresa. Ela me ensinou, continuou Blake, agora olhando diretamente para a intérprete, que quando realmente queremos nos comunicar com alguém, encontramos um jeito, e que a forma mais poderosa de comunicação é simplesmente o cuidado. A plateia ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. É por isso que, a partir de hoje, todas as conferências e eventos da Stanford Enterprise incluirão interpretação ao vivo em linguagem de sinais, porque comunicação inclusiva não é gentileza, é responsabilidade. Aplausos irromperam por toda a sala. A intérprete sorriu e bateu palmas também, sinalizando sua aprovação. Quero agradecer, disse Blake enquanto os aplausos diminuíam, a jovem que me ensinou a ouvir com os olhos e falar com o coração. Onde quer que ela esteja, espero que saiba que não mudou apenas uma empresa, mas uma vida. Foi quando seus olhares se encontraram. Blake avistou Melody no fundo do auditório, e a expressão em seu rosto mudou completamente. Surpresa, alegria, nervosismo, tudo misturado de uma forma que ela conseguia ler, mesmo do outro lado da sala. Melody sentiu lágrimas arderem nos olhos, não de tristeza, mas de algo muito mais complicado. Orgulho talvez, reconhecimento ou a percepção de que suas ações realmente fizeram a diferença. Blake terminou o discurso, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela durante toda a sessão de perguntas e respostas. Quando terminou, Melody tentou escapar pela saída lateral, mas ele foi mais rápido. Ele a alcançou no corredor, ainda usando o microfone de lapela preso à camisa. Melody Blake. Ela tentou soar casual, como se esbarrar com ele fosse a coisa mais normal do mundo.
Você veio. Você me convidou. Eu estava torcendo. Eu não tinha certeza. Eles ficaram parados no meio de um corredor cheio de pessoas importantes discutindo estratégias corporativas como dois adolescentes desajeitados. Sua palestra foi linda. Ela finalmente disse que era verdade. Cada palavra. Melody, posso falar com você em particular? Ela olhou ao redor. As pessoas estavam começando a notá-los, especialmente depois do discurso que basicamente a descreveu como sua inspiração. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, 5 minutos. Eles encontraram uma sala de conferências vazia. Blake fechou a porta e se virou para ela. Como este Seattle? É ótimo. O trabalho é gratificante. A cidade é linda. As pessoas são gentis. Você parece feliz. Eu estou. Ela fez uma pausa. Estou tentando ser. Blake deu um passo em sua direção. Melody, senti sua falta. Blake, não. Senti falta das suas histórias de desastre. Senti falta do jeito como você faz todo mundo se sentir especial. Senti falta de rir com você. Sinto falta do jeito como você me lembrava que o mundo pode ser bom. Melody fechou os olhos. Blake, você não pode fazer isso. O quê? Dizer a verdade. Me pedir para ficar. Ele ficou em silêncio. É isso que você está fazendo, não é? Ela continuou. Todo esse discurso, toda essa conferência, era para me fazer voltar. Em parte, sim. E você acha isso justo? Blake pareceu confuso. Justo? Eu tenho uma vida em Seattle. Eu tenho um emprego. Eu amo projetos importantes. Pessoas que contam comigo. Eu sei. Eu tenho uma missão, Blake. Estou fazendo a diferença na vida de pessoas reais. Eu sei disso também. Melody se virou para a janela. Então você sabe por que não posso abrir mão de tudo isso por um homem. Mesmo que seja um homem que você ama. A pergunta pairava no ar entre eles. Mesmo que seja, ela finalmente disse, especialmente se for. Eu não entendo. Melody se virou para ele. Blake, eu te amo mais do que faz sentido, mais do que é prático, mais do que eu deveria, mas não posso construir minha vida em torno de outra pessoa, não importa o quanto eu a ame. Não estou pedindo para você construir sua vida em torno de mim. Não está? Estou pedindo para construirmos algo juntos. Melody balançou a cabeça. Seu mundo e o meu são muito diferentes. Eles eram diferentes. Mas talvez eles possam se encontrar em algum lugar no meio. Por um momento, ela hesitou. O olhar no rosto dele era tão esperançoso, tão vulnerável. Melody, ele disse gentilmente. Não estou pedindo para você desistir de quem você é. Estou pedindo para sermos quem somos juntos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Preciso ir, disse ela finalmente. Minha palestra é em 1 hora. Blake assentiu, a decepção clara em seus olhos. Claro, não quero atrapalhar seu trabalho. Melody caminhou até a porta e parou. Blake Sim. Obrigada pelo que você disse no discurso, por tornar a empresa mais inclusiva, por me ver. Obrigada por me ensinar a ver. E com isso, ela saiu da sala, deixando Blake sozinho com o peso das palavras não ditas e possibilidades inexploradas. 3 dias depois da conferência, Melody estava de volta a Seattle, tentando se concentrar em uma apresentação sobre a implementação de sistemas de comunicação visual, quando seu telefone tocou. Melody, finalmente. A voz animada de Kylie veio do outro lado da linha. Tentei te ligar 1000 vezes. Desculpe, tenho estado ocupada com o trabalho. Tudo bem, mas preciso falar com você. Você poderá vir ao meu casamento no sábado? Melody piscou, confusa. Seu casamento? Você nem estava namorando ninguém quando saí de Nova York. É uma longa história. Conheci Tyler há 2 meses em um café. Irônico, né? E decidimos que a vida é curta demais para esperar. Será uma cerimônia pequena no Central Park. No Central Park? Que loucura! Eu sei, mas Tyler é fotógrafo freelancer e sempre sonhou em se casar ao ar livre. E eu pensei, por que não? Melody sorriu, apesar de tudo. Bem, se alguém fosse ter um casamento espontâneo num parque, seria você. Então, venha, por favor. Você é uma das minhas amigas mais queridas e seria perfeito tê-la lá. Melody hesita.
Voltar para Nova York tão logo depois da conferência parecia complicado. Não tenho certeza. Cá trabalho. Melody Hart, você realmente vai perder o casamento da sua amiga por causa do trabalho? Além disso, vai ser divertido. Tyler tem os amigos loucos. Haverá música, comida e provavelmente alguns desastres hilários. Quando você coloca dessa forma, como posso dizer não? Ótimo! Enviarei os detalhes por e-mail. E-mail, vista algo confortável. Este é o tipo de casamento em que os convidados podem acabar salvando o bolo. O sábado chegou com um daqueles dias perfeitos de outono em Nova York. Melody usava um vestido floral simples e sapatos baixos. Ela tinha aprendido por experiência própria que eventos ao ar livre e saltos altos não combinam, especialmente quando ela estava envolvida. O Central Park estava lindo, com folhas douradas caindo suavemente e aquela luz suave que fazia tudo parecer um filme romântico. O local da cerimônia era uma pequena área gramada perto do lago, decorada com arranjos florais simples e cadeiras dobráveis que foram claramente alugadas com um orçamento apertado. Melody! Kaye veio correndo, radiante em um vestido de noiva vintage que provavelmente custava menos do que um jantar chique, mas a fazia parecer uma princesa. Você veio? Claro que sim. Você está linda, Kai. Obrigada. E você chegou bem a tempo para o caos. Kate House? Como se fosse um casal, um homem alto, barbudo e com olhar de pânico correu até eles. Kaye, temos um problema. O pastor está preso no trânsito da ponte do Brooklyn. Aqui é o Tyler, disse Kaye calmamente. Tyler, aqui é a Melody. Melody, minha noiva em pânico. Prazer em conhecê-la. Então, sobre o pastor. Vamos esperar ou encontrar alguém online para nos casar. Ou improvisar, Kaye deu de ombros. Querida, se eu conseguir planejar este casamento em 3 semanas, posso lidar com um pastor atrasado. Foi então que um zumbido alto ecoou acima deles. O que é isso? Melody perguntou, olhando para cima. Ah, é meu primo Josh com o drone, explicou Tyler. Ele se ofereceu para filmar a cerimônia de cima. O zumbido ficou mais alto e mais descontrolado. Tyler franziu a testa. Isso não parece certo. Cuidado, gritou alguém. O drone mergulhou com a mesa do bolo como um pássaro mecânico em uma missão kamikaze. Splash! O bolo de 3 andares, claramente caseiro e feito com amor, se transformou em uma explosão de chantilly, morangos e frustração. Meio below, Jimmy Tyler. Josh, gritou Kaye para a prima, que tentava desesperadamente controlar o drone. Desculpe, os controles travaram. O drone continuou voando descontroladamente agora com o bolo grudado nas lâminas, espalhando chantilly nos convidados como confete comestível. Melody não conseguiu se conter. Ela começou a rir. Do que você está rindo? Perguntou Kaye, limpando o chantilly do cabelo. Disso? Tudo isso, Kai. Seu casamento já é mais memorável do que qualquer cerimônia chique de hotel. Ela tem razão, disse uma voz familiar atrás dela. Melody se virou e quase engasgou. Blake Stanford estava parado ali, vestido com um terno casual, com um sorriso divertido e uma mancha de chantilly na gravata. Blake, o que você está fazendo aqui? Eu o convidei, disse Kaye com um sorriso culpado. Você o quê? Bem, eu posso ter mencionado o casamento para Sandra, que mencionou para Amanda, do RH, que contou para Will. Quem contou para Blake? Blake se aproximou. Na verdade, foi mais direto do que isso. Kaye me ligou e disse que você estaria aqui. Melody olhou para os dois. Vocês armaram isso? Nós armamos, Kaye admitiu. E eu não me arrependo nem um pouco. Kaye. Melody. Vocês dois estão ridiculamente apaixonados e sendo ridiculamente teimosos. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Antes que Melody pudesse argumentar, o ministro entrou correndo, sem fôlego e com o rosto vermelho. Desculpe. O trânsito estava horrível. Perdi alguma coisa? Todos olharam ao redor. O bolo destruído, os convidados cobertos de chantilly, o drone agora preso em uma árvore próxima. Não, ministro, disse Tyler. Você chegou na hora certa. A cerimônia que se seguiu.